Feliz sábado a todos, bom estarmos juntos aqui nesse momento especial, onde com certeza estamos respirando a missão. Eu fiquei pensando ali, enquanto ouvi o pastor Vini, nós estamos um pouco limitados, né? Devido a tudo isso que está acontecendo, nós estamos limitados a algumas coisas, mas eu fiquei pensando, o poder de Deus está limitado mesmo nessas circunstâncias? Sim ou não? O Espírito Santo está limitado a fazer o trabalho dele? Sim ou não? De maneira nenhuma. Talvez não, creio que seja propósito de Deus nos mostrar que Ele não precisa tanto de nós. Porque imagina você, quem faz o trabalho que deve ser feito, claro que nós somos instrumentos de Deus, e nós somos cooperadores, mas para alcançar o coração das pessoas, não é o seu talento, não é a sua forma de dizer as coisas, é a palavra de Deus. Então, se nós compartilharmos a palavra de Deus, o Espírito Santo vai fazer o restante. O nosso trabalho é apenas esse. Claro que eu vou dar algumas orientações aqui, e o pessoal é o melhor ainda, né? Mas está vendo essa frase aqui? Um impacto midiático sem precedentes. Um impacto midiático sem precedentes. Você acha que está falando do quê? De nós agora? Da sua equipe? Sim ou não? Posso colocar isso como da sua equipe? Que vai causar um impacto midiático sem precedentes? Só que essa frase foi de um historiador americano muito conceituado, um historiador religioso, descrevendo o impacto millerita. Alguém já ouviu falar do movimento millerita? Com certeza, né? Que antecedeu o nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E descrevendo tudo aquilo que eles utilizaram na época, o historiador, ele descreve dizendo assim, foi um impacto midiático sem precedentes. Mas espera aí, eles não tinham internet, eles não tinham Facebook, eles não tinham Instagram, não tinham WhatsApp. O que eles tinham? Eles tinham algumas ferramentas bem interessantes, e eu queria até compartilhar algumas coisas com vocês. Eu deixei anotado, estou lendo um livro, se você puder ler, eu acho que vai fazer muito bem, tem feito muito bem para mim, que é o Adventismo, que fala sobre o movimento millerita. Antes do surgimento do Adventismo, o movimento millerita. E esse mesmo historiador, descrevendo um pouquinho sobre o jovem Himes, ele estava alinhado com as inovações da tecnologia da época, e ele começou a utilizar as publicações em massa, distribuições de materiais para leitura, que eram novidades recentes nas décadas de 1830 e 1840. Foi a partir de 1822 que surgiu a primeira impressora rotativa movida a vapor. E entrou em operação, e aí começou o movimento dos grandes jornais, e o primeiro jornal em Nova York, né, em 1830. E ele diz assim, olha que coisa interessante, ele diz assim, provavelmente 10 vezes mais estudiosos das profecias sobre esse evento do que havia 10 anos antes. Devido à divulgação e esse impacto midiático, ele calculou que 10 vezes mais pessoas entraram em contato com as profecias bíblicas. Devido ao jovem Himes ter utilizado a tecnologia da época, que eram os periódicos, os jornais, e eles utilizaram tudo. E olha essa descrição, que interessante. Nossa obra é de uma magnitude indescritível. Em alguns aspectos, trata-se de uma missão e um empreendimento diferente de tudo o que se possa ter despertado as energias do ser humano. É um alerta e um clamor emitido por aqueles que, dentre todas as denominações protestantes, como arautos em pé sobre os muros do mundo moral, acreditam que a crise mundial
chegou. A descrição desse evento que antecedeu o nascimento da Igreja Adventista. É interessante, eles utilizaram todos esses meios, e olha o que eles utilizaram. Era a tecnologia da época, olha que interessante. E eles colocaram ali, milhares aceitaram a mensagem milerita, sem terem ouvido pessoalmente o pregador. Milhares. Então, tudo isso que nós vamos fazer, não é tanto novidade, porque o Espírito Santo atuou de forma poderosa naquela época, ele vai atuar de forma poderosa. E tomara que seja, e eu tenho certeza que vai ser, pastor Vini, um impactante projeto midiático para impactar corações e transformações de vidas. Nós temos algumas outras fotos, olha essa foto que interessante, 22 de outubro, né, falando sobre a volta do Senhor Jesus. É o que eles tinham. E alguns decidiram usar meios, usaram até selos. Eles colocaram textos bíblicos nos selos, que falavam sobre a volta de Jesus, e começaram a distribuir. Tudo que eles tinham em mãos, eles utilizaram. Tudo que eles tinham em mãos. E esse historiador, eu gostei muito, ele diz assim: desejando usar todos os recursos possíveis para o evangelismo, chegaram a criar selos com passagens bíblicas que falavam do retorno de Cristo. Usavam jornais publicando anúncios, sermões e notícias. De fato, eram técnicas já utilizadas por vários movimentos de reforma daqueles dias. Então não era assim, várias outras pessoas utilizaram isso. Mas ele diz assim: mas a diferença principal era o entusiasmo e a perseverança. Talvez você fale assim: não, mas tem muita coisa na internet, muita coisa que as pessoas fazem. Tem. Mas o que diferenciava, ou deve diferenciar, é o nosso entusiasmo e a nossa perseverança em pregar o Evangelho eterno. É isso que fez a diferença no movimento milerita, e por isso que nós estamos aqui, surgimos como igreja adventista, devido a esse entusiasmo, essa perseverança. A igreja adventista, ela sempre esteve envolvida na pregação do Evangelho. Isso faz parte do propósito da nossa existência como igreja. E nós temos desenvolvido ou usado todos os meios para poder pregar o Evangelho eterno. E principalmente agora nesse momento que nós estamos passando, nós precisamos nos ajustar para pregar de forma mais intensa o Evangelho eterno. Perceba que isso já aconteceu, e eles ajustaram de acordo com a realidade, de acordo com a dificuldade. Mas o Evangelho eterno, ele tem que ser propagado, seja por meio de periódicos, seja por meio da internet, do Facebook, Instagram, não importa o meio, de um selo, não importa o meio. O Evangelho precisa ser pregado com bastante intensidade. E uma das formas que nós como igreja utilizamos, nosso método evangelístico, se chama estudo da Bíblia. Estudo da Bíblia, que nós chamamos de estudos bíblicos. E é interessante quando surgiu esse método de estudo da Bíblia. O pastor Haskell, ele estava pregando numa das nossas acampais, e começou a chover muito, choveu muito, e ele não conseguia pregar, não conseguia falar, e o povo não conseguia ouvir. E aí ele reuniu no meio da tenda, ele reuniu um grupo de pessoas, e começou a dar perguntas junto com o texto. Ele fazia a pergunta, e dava o texto na onde a pessoa encontrava a resposta. E foi colocado, e cada um ia passando para o outro essas perguntas e buscando essas respostas. E foi tão impactante na vida que muitas pessoas naquele momento tomaram decisões. E Ellen White terminou isso. Ellen White chamou os pastores, e Haskell também, e disse assim: Deus me deu uma visão, e disse que isso é maravilhoso e deve continuar. E ela fala: eu tive uma visão de que nos últimos dias, nos
os últimos dias, os dias finais da história deste mundo, várias pessoas estarão de porta em porta, estudando a Bíblia com as pessoas, e muitas pessoas sendo transformadas. Então, estudar a Bíblia é um método divino que vai até o último dia da história deste mundo. Iniciou com o início da igreja adventista, e esse é o nosso método. Estudar a Bíblia, se é de uma forma com o guiazinho, se é via Zoom, se é via WhatsApp, não importa. É um método, é o estudo da Bíblia. E nós cremos na volta do Senhor Jesus. E o que falta para Jesus voltar? A pregação do Evangelho a todo mundo. Você conhece alguém que conheceu o Evangelho sem ser pelo estudo da palavra de Deus? Talvez possa ter um ou outro. Mas geralmente, o conhecimento do Evangelho passa pelo estudo da palavra de Deus. Então, quanto mais pessoas estiverem estudando a palavra de Deus, mais próximo nós vamos estar da volta de Jesus. E olha aqui, não sei que câmera que eu estou, mas olha aqui nos meus olhos. Quando eu falo assim, é que algo importante eu quero dizer para você. Olha aqui nos meus olhos. Esse é o método que Deus levantou para nós pregarmos o Evangelho eterno. Nós precisamos pregar cada vez mais, com mais intensidade. Na época dos discípulos, Jesus não poderia ter voltado, porque as profecias não haviam se cumprido ainda. Na época de Ellen White também, porque não havia condições de disseminar o Evangelho a todo mundo. Agora nós estamos vivendo as profecias, os dias finais da história deste mundo, e temos condições de pregar o Evangelho a todo mundo. Amém por isso, queridos? Que esse seja um movimento muito especial. E eu queria mostrar algumas coisas para vocês, para ajudar. Como eu disse, uma das formas que nós temos utilizado é os estudos bíblicos. E nós temos aí à disposição, nesse link, que de repente depois a gente pode compartilhar, você tem ali uma variedade de estudos bíblicos disponíveis para você e para mim. Então, eu queria mostrar para vocês que nós precisamos aproveitar a oportunidade. Quando escrito em chinês a palavra crise, ela compõe-se de 2 caracteres. Um representa perigo e o outro representa oportunidade. Temos perigo? Sim, mas é uma oportunidade que temos de pregar o Evangelho eterno. Precisamos pregar. Há necessidade de homens que orem a Deus pedindo sabedoria e que, sob a orientação divina, possam pôr nova vida nos antigos métodos de trabalho e inventar novos planos e métodos modernos de despertar o interesse de membros da igreja, alcançando homens e mulheres do mundo. Precisamos colocar e inventar novos métodos, diz Ellen White. Ela diz assim: seja qual for que tenha sido a vossa prática anterior, não é necessário repeti-la sempre e sempre. Da mesma maneira, Deus deseja que sigamos métodos novos e ainda não experimentados. Apresentai-vos rapidamente ao povo e surpreendei-vos. Então precisamos usar novos métodos. Se é um novo método que Deus está nos apresentando, vamos sentar, vamos utilizar. Vamos utilizar. E eu queria mostrar aqui para vocês alguns recursos que nós temos à nossa disposição. Como eu falei desse site, nós temos 2 sites. Esse daí, que é os de estudos bíblicos da divisão. E se você quiser um local, tem esse daqui, que a gente criou rapidamente, devido a essa pandemia, para a gente colocar os recursos ali. É um grupo no Facebook, grande parte dos missionários, ele tem acesso a isso, por isso a gente escolheu o Facebook. Então ali tem vários tipos de recurso. Por exemplo, tem esse tipo de estudo bíblico, que você compartilha o link, a pessoa coloca o e-mail, e aí ela faz ali, preenchendo, e aí você recebe depois o resultado de tudo isso. É uma forma, eu estou apresentando só para você ter algumas opções. Não queira usar tudo, escolhe um aí e você pode utilizar. Tem esse do Apocalipse, que está disponível também em PDF, você compartilha
no WhatsApp, ela responde, dá para responder, ele é editável, dá para você trocar e ela volta para você, e você corrige, e você troca informações. Como o pastor Vinícius falou, que vai ser a base, que é o The Word, eu tenho utilizado com a minha cunhada, e tem sido muito bom, então vale a pena utilizar. Tem esse site, que é os estudos bíblicos especiais, que é de surfista, que é de futebol, que é de runners. Então, você entra lá, você pode estar utilizando e baixando o PDF. E tem até uns videozinhos que você pode compartilhar também. Nas nossas redes sociais, tem esses videozinhos que você pode compartilhar, que é um teaserzinho de apresentação de cada estudo. E aí você pode baixar o PDF também. E aqui, os dois que eu quero destacar, que é muito legal e interessante. É esse link para você dar estudos bíblicos. E ali está escrito assim, ó, deixa eu chegar pertinho. O que você acha de usar o WhatsApp para ensinar a Bíblia para o seu amigo? Agora você pode ter um amigo de fé virtual, ou seja, uma instrutora bíblica virtual. E se chama Esperança, que vai ajudar você. Eu não sei dar estudo bíblico. A Esperança vai ajudar você. É um robozinho virtual que vai ser a sua dupla de amigo de fé, ou a sua dupla de Caleb. Interessante isso, né? Olha como a igreja tem crescido nesses recursos, e vale a pena utilizar. Eu não vou ler ali, mas eu fiz o teste, e aí ela manda o recadinho para você. Claro que ela é um robô, então precisa de respostas pontuais, sim ou não. Então você pode utilizar, e você pode incentivar os jovens aí a estarem utilizando isso. Muito interessante essa dinâmica, e muitas pessoas têm utilizado. Antes da pandemia, em torno de 300 pessoas estavam estudando a Bíblia com o robozinho. Até o último dado, eram mais de 1.500 pessoas por dia, que estavam estudando com o robozinho. Então, aumentou muito, e tomara que aumente. A igreja teve que comprar mais celulares, então alguns recursos. E aqui, a mesma coisa, o robozinho que você pode apresentar, lá no grupo do Amigo de Fé, tem isso daqui que você pode compartilhar também. A pessoa clica ali, ela vai entrar direto, e aí já começam os estudos. Pode fazer um grupo, pode fazer só uma pessoa, você, a robozinha e o interessado, ou pode ser mais uma classe bíblica via WhatsApp. E aí você pode também utilizar via Zoom. Olha que interessante isso daqui. O Cássio, lá de Chapecó, ele começou desde o ano passado com um canal no Facebook, Ele Virá. Eu achei muito interessante, e ele começou a colocar anúncios. E eu vi, o Vinícius já mandou alguns que já estão fazendo isso também, muito legal. E ele colocou anúncios ali, bem simples. E aí ele me ligou: pastor, eu posso oferecer uma Bíblia? Pode oferecer. E se você quiser incentivar a sua equipe e falar: olha, a gente quer oferecer no Facebook um estudo bíblico, e se ele terminar ele ganha uma Bíblia, a gente dá essa Bíblia para você presentear essa pessoa. Pode colocar, tá bom? E pode me cobrar depois, tá? Então ele colocou ali, e ele pagou ali do bolso dele para dar um engajamento maior. E aí veja, 4.000, 11.000, e aí ele teve vários tipos de resultado. Eu não coloquei a foto aqui, mas ele mandou várias fotos. Por que eles fizeram? Os que se interessavam, em torno de 20 pessoas mais ou menos se interessaram, e aí eles distribuíram em classes bíblicas com membros da igreja lá de Chapecó. E aí eles estão estudando, e vira e mexe eles mandam uma foto lá. Então vale a pena. E eu queria terminar com essa foto aqui, contando a minha experiência. Eu tive o privilégio de batizar o meu sogro. Meu sogro, 40 anos, minha sogra orando pelo meu sogro, 40 anos. E eu tive a oportunidade desse ano, no começo do ano, no acampamento lá do Guanabara. Tem alguém que estava nesse acampamento? Estava lá, né? Viu, né? Esse momento. Uma surpresa muito especial. A gente fez a mensagem, e aí a gente foi para a piscina. E o pastor Maurício sabia, mas a minha esposa, as filhas do meu sogro, né, as minhas cunhadas e minha sogra, não sabiam. E aí eu chamei ele para ser batizado. Claro, eu tinha combinado isso antes, ele também. Mas eu queria destacar o seguinte: está vendo aqui? Aqui está eu, o meu sogro, o meu filho, o Rafinha, a minha sogra e a minha cunhada Larissa. No ano passado, o Cezinha, pastor Cezinha lá do IAESC, e meu filho estava lá no IAESC, o Rafinha, ele foi lá na minha sala e falou: pastor, o que a gente podia fazer
para os jovens lá dar estudo bíblico. E eu fiquei pensando, de repente a gente podia utilizar algum meio, e a gente conversando, tivemos a ideia de utilizar o Bíblia Mais, que é um aplicativo, colocar lá na mão deles e incentivar eles a mandarem os estudos para membros da família ou amigos que não são adventistas. E eles começaram a fazer isso, e meu filho mandou para quem? Para o meu sogro. É por isso que ele está aqui com a camiseta pai, pai e pai, porque nós somos pais espirituais do meu sogro que é filho. Então, ou seja, o neto se tornou pai espiritual do próprio vô. E um dia, eu não sabia disso, mas a minha cunhada contou, ela chegou na casa lá do meu sogro estava vendo um estudo bíblico que o Rafinha tinha mandado. E ele estava chorando. Daqui do IAESC, lá em São Paulo, mandou uma mensagem que tocou o coração dele. Claro que não foi só isso, mas isso contribuiu e ajudou. Então veja, dá para a gente utilizar todos os meios, porque a palavra de Deus é que transforma e muda a vida das pessoas. E aqui está. E aí eu desafiei o meu sogro agora a estudar a Bíblia com a minha cunhada, ou a ajudá-la, né? E aí eu estou estudando a Bíblia com ela. E esses dias eu estava em casa, sexta-feira à noite, sentado na minha cama, estudando a Bíblia com a minha cunhada lá do outro lado, lá em São Paulo. Né? Quando que a gente ia imaginar isso? Então, queridos, vale a pena. E eu queria terminar lendo um texto da palavra de Deus, que está em João capítulo 14. João capítulo 14, o verso 12. João capítulo 14, o verso 12. Olha o que diz. Você crê na palavra de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu creio também. Então vamos ver se você crê mesmo. Diz assim, verso 12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, se crê em Jesus, quem está falando aqui é Jesus. Crê ou não? Sim ou não? Sim. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Mas ele continua dizendo, e outras maiores fará. Está disposto você a crer nessa promessa de Deus? De realizar coisas maiores do que o próprio Jesus Cristo? Não que nós somos maiores, mas a potencialidade da pregação do Evangelho, através da nossa vida, pode ser maior, porque Jesus naquele momento estava limitado ali, mas nós podemos, através da pregação do Evangelho, potencializar isso, e esse é o desafio que Deus quer fazer a mim e a você, para que nós possamos realizar obras maiores daquilo que Jesus realizou, na minha e na sua vida. Que Deus abençoe. Eu queria fazer uma oração especial, por vocês e por mim também, para que Deus realize em nós, obras maiores, e impacte a vida de várias pessoas, a qual nós vamos entrar em contato via Facebook, via internet e pessoalmente também. Então feche os seus olhos, você que está aí também, você líder aí, feche os seus olhos, ligadinho aí na internet, feche os seus olhos também, para nós orarmos. Vamos orar. Pai querido, agradecemos pelos recursos que o Senhor concede a cada um de nós, para podermos pregar o Evangelho eterno. Essa igreja foi levantada por jovens audaciosos, jovens corajosos, que usaram a mídia para pregar o teu Evangelho, usaram os instrumentos que tinham nas suas mãos, e fizeram o seu melhor, e aqui estamos com a verdade da tua palavra. No movimento milerita, a verdade foi disseminada, e nós queremos que o teu Santo Espírito, e rogamos que o teu Santo Espírito seja derramado sobre cada Caleb, cada líder, para que possamos assim realizar a tua obra com mais intensidade ainda, uma obra muito maior do que os mileritas realizaram. Então usa-nos, e que nós possamos utilizar todos os instrumentos, todos os recursos disponíveis, para pregar o teu Evangelho eterno, e assim muitas pessoas sejam transformados, não por nós, mas pelo poder da tua palavra. Te pedimos essas bênçãos, nos méritos de Cristo Jesus rogamos, amém, Senhor.